Hoje a gente vai falar de dois fundos imobiliários de papel que são muito conhecidos. A gente vai falar do VGIA11 e do MXRF11. O fundo imobiliário com mais investidores do Brasil, um dos primeiros que foi para a base 10, que muito provavelmente foi o que tornou ele tão famoso e investido hoje em dia. A classe de fundos imobiliários de papel muitas vezes é demonizada por uns e amada por outros, então muita gente é 880. Eu tenho 80% da minha carteira em fundos de papel, o que está errado, tá? Ou eu não tenho nada de papel, tenho só tijolo, o que também não está certo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre esses dois fundos imobiliários com base em dois relatórios do Banco BTG Pactual, atualizando a tese trimestral desses fundos e também passar para vocês alguns insights para no dia a dia de vocês não caírem em armadilhas e investirem cada vez melhor. Eu sou o Rodrigo, economista e consultor de investimentos da Denai Capital e bora lá pro vídeo de hoje sem enrolação. Lembrando que não é nenhuma recomendação e se você aí acha que precisa de uma ajuda especializada para te ajudar nos investimentos, fale aqui com o nosso WhatsApp, com o nosso agente de no WhatsApp, que eu deixei na descrição aqui dos comentários, e agende uma conversa com um dos nossos consultores da Denai Capital. Mas bora lá pro vídeo de hoje. Vamos começar aqui com o Valora CRI CDI, o famoso VGIR11. Então, sobre o fundo aqui. O fundo possui um perfil de risco médio, mid-grade, ou seja, está ali no meio do caminho, não é nem muito risco, nem muito seguro, e tem a maior parte das suas alocações em CRIs que acompanham a variação do CDI. Ou seja, nesse momento, com a Selic em máximas históricas aí dos últimos 19, 20 anos, o VGIR está pagando muito dividendo. E o BTG completa, a maioria dos recebíveis do fundo está vinculada a operações do setor residencial. E qual que é a visão do BTG sobre o VGIR? Vamos ver aqui. Eles mantêm uma visão positiva para o VGIR11, devido à sua carteira de crédito pulverizada, garantias sólidas e elevada liquidez. Ou seja, o fundo não está concentrado em nenhum título de dívida ali, o que por si só já é muito bom, tem garantias que de fato são sólidas, que vão remunerar o fundo e o cotista em caso de algum problema e também tem elevada liquidez. Então esse aqui é um ponto que pouco investidor presta atenção, mas assim, a gente tem que entender que a porta de saída de um fundo é a liquidez. Então se a liquidez for muito baixa, a gente vai ter problemas para sair dele. E aí você pode falar, Rodrigo, mas você está falando de milhões, de milhares de reais. Eu tenho aqui meus 10, 20, 30 mil em fundos imobiliários, nem preciso me preocupar com isso. Não, meu amigão, você tem que se preocupar com isso, porque afinal o seu objetivo não é ter uma carteira de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, e lá no futuro, se você já tiver pensado nisso, você não vai ter problema, não vai ter dor de cabeça. Então presta atenção nisso. Depois o BTG fala, também valorizamos o fato de que a maioria das operações são exclusivas, ou seja, são estruturadas pela própria gestora, o que traz mais proximidade da gestora com esses processos e que torna, teoricamente, esse processo melhor e mais ágil. Por fim, quando a gente olha aqui a performance do VGIR nos últimos 12 meses, a gente vê que ele está acima aqui do IFIX, então está rendendo bem, assim como os fundos de papel, a maioria aqui está acima do IFIX. Os fundos de tijolo ainda não se recuperaram tanto, embora não tenham registrado boas recuperações. E quando a gente olha aqui o valor de mercado por essa barra azul escura frente ao preço sobre valor patrimonial histórico, a gente consegue ver que hoje existe aqui sim um desconto relevante no VGIR que há 12 meses, 11 meses atrás não existia. Quando a gente olha a carteira aqui do fundo, é 100% CRIs, então certificado de recebíveis imobiliários, dívida no fim do dia, o indexador é o CDI, então enquanto a Selic permanecer onde ela está, esse fundo aqui vai pagar um caminhão de dividendos, lembrando que não é nenhuma recomendação. Quando a gente olha aqui a atuação dos devedores do fundo, 81% está no segmento residencial, o restante está distribuído aqui entre logístico, shopping e corporativo, e os indexadores aqui, o histórico é basicamente 100% do CDI. Aqui tinha 1% de PCA, mas assim, marginal, ou seja, não faz diferença. E por fim, aqui a gente consegue comparar o VGIR com outros fundos imobiliários de papel. Então vamos lá, o primeiro comparativo aqui é de devedores, então essa barra aqui é a do VGIR. Como a gente falou, ele está muito no segmento residencial, então ele tem pouca diversificação frente a outros fundos aqui de papel que são mais diversificados, como é o caso do próprio MXRF, que a gente vai olhar mais à frente. Esse não é necessariamente um ponto ruim, mas liga-se o sinal de alerta, o sinal amarelo ali, digamos, porque concentração, vocês sabem, nunca é bom. Se tiver um grande problema que está ali, restrito ao setor residencial, pode ser que o VGIR
seja mais afetado. Claro que esse não é o cenário base, mas o investidor de bom senso, o investidor que busca uma carteira de longo prazo, ele tem que pensar nisso. E por fim, quando a gente olha o comparativo de indexadores, o VGIR 100% do CDI, assim como o KNCR, então esses dois fundos aqui estão pagando muito dividendo agora, isso tende a cair quando a Selic começar a cair, e os outros fundos aqui são bem diversificados, mas se a gente olhar aqui de bate-pronto, a maioria está indexada ao IPCA, em sua grande maioria. E esse foi o relatório do VGIR 11, então boas perspectivas aqui do ponto de vista do BTG. Eu quero saber de você aí, você investe nesse fundo imobiliário? Me conta aqui nos comentários, que agora a gente vai para a grande estrela dos fundos imobiliários, o fundo mais investido, mais adorado ou também odiado, o MXRF11. Max Renda Fundo Imobiliário. Atualmente o fundo é composto por diversas estratégias distintas, como investir em CRI, permuta financeira, que é um pouco mais arriscada, fundos imobiliários e, claro, a parte de caixa. Em termos de indexadores, como a gente já viu, o fundo possui exposição a índices de inflação, ao CDI e operações pré-fixadas. E na visão do BTG, o fundo apresenta uma carteira de investimentos multi-estratégica que tem ali bons devedores e uma alocação significativa em fundos imobiliários e, além disso, ele possui um nível excelente de liquidez. Então perceba só, em todo comentário do BTG, eles falam sobre a liquidez, para vocês entenderem que isso é importante, você tem que olhar isso e não só filtrar ali por qual fundo paga o maior dividendo e investir. Aí você tá de sacanagem. Mas bora lá. Bom, a performance do MXRF nos últimos 12 meses está em linha aqui com o IFIX, não está baixo, está pouco acima aqui, assim como os fundos de papel na sua maioria. O valor de mercado frente ao preço sobre o valor patrimonial histórico, a gente vê que estava maior 12 meses atrás, agora tem um gap maior aqui, ou seja, há uma chance de melhora, de aumento aqui da cotação para zerar essa relação aqui. A carteira atual do fundo, então, está muito focada em CRIs, mas tem 12% em fundos imobiliários, então aqui de fato é bem relevante. Alguma coisa em caixa e 7% em permutas. Os indexadores, 85% IPCA, 15% CDI, então quando o IPCA tiver um descontrole, o MXRF vai ser beneficiado e pagar mais dividendos. E aqui a atuação dos devedores estão concentrados no varejo, 29%, e no residencial, 25%. O restante está bem diluído aqui, o terceiro maior vai acabar sendo corporativo. E no histórico por indexadores, a gente vê que nesses últimos 12 meses, o MXRF tem aumentado os seus indexadores IPCA e diminuído aqui o CDI, o que pode ser uma jogada que há 12 meses atrás a gente achava que a Selic ia cair mais rápido, mas isso não aconteceu, ela voltou a subir, então pode ser que o MXRF foi pego de calças curtas nesse caminho. Mas aqui só uma observação. E por fim, a gente tem um comparativo aqui também. Então, um comparativo de devedores. Como eu falei para vocês lá atrás, o MXRF está bem diversificado aqui. Olhando aqui de bate-pronto, talvez seja o fundo imobiliário mais diversificado que a gente tem hoje, no que tange a devedores, segmentos de devedores. E quando a gente olha aqui os indexadores, é o que a gente já falou, né? 85% IPCA, 15% CDI. Bom, pessoal, essa foi a análise do MXRF11. É um fundo muito conhecido, um bom fundo, que trabalha ali muito bem, tem uma boa gestão. Via de regra, ele sempre está com preço sobre valor patrimonial salgado, agora que está um pouco abaixo ali da média, mas ainda continua salgado, mas mesmo assim é um bom fundo imobiliário. Na minha visão, continua sendo um bom fundo, mas a gente talvez tenha opções melhores para investir hoje, do ponto de vista de tem desconto ou não tem. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quero saber se vocês gostam dessas análises mais rápidas, me contem aqui nos comentários que se vocês gostarem eu posso trazer mais vídeos com mais fundos imobiliários, de repente falar de 3, 4 fundos em um único vídeo, mas eu preciso saber, então contem para mim, lembrando que não é nenhuma recomendação e até a próxima.